Daqui a pouco a Bibi vem aqui. É muito pelinho, né? Gostoso de afofar. É muito, muito. Aí eu já tô com atendimento até sábado, Dani. Que bom. Coisa boa. Lá nas casas das embalagens eu tenho sábado à tarde também. Não sei se quem é que vai comigo. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira com o programa Potencialize-se. Você já conhece o programa, né? Sabe da qualidade que é. E você que está nos assistindo pode compartilhar aqui o programa, pode enviar sua pergunta e também pode mandar o seu recadinho, que nós teremos um prazer enorme em ler aqui e falar do seu nome ao vivo, aqui o programa ao vivo Potencialize-se, que vai ao ar toda segunda-feira, às 18 horas. Hoje demos uma atrasadinha, mas estamos muito felizes em estar no ar aqui com você. Aproveito, peço para você que está nos assistindo que entre no nosso canal no YouTube. O Ponta Porã Informa tem um canal no YouTube. Vá lá e se inscreva, tá? Nós precisamos alcançar o número de 1.000 inscritos. Estamos com aproximadamente 950, 960. E para alcançar 1.000 inscritos, eu conto com quem? Com você que está aí nos assistindo. Hoje nós temos aqui a nossa amiga Juliana Hauser, né? Ela que sempre está curtindo e compartilhando o programa. Juliana Hauser, psicopedagoga, né? E a nossa amiga Dani, que já é íntima aqui da casa, todo mundo já conhece. Meninas, um prazer ter vocês aqui mais uma vez. O programa Potencialize-se, um programa que é de vocês, tá? Para vocês poderem falar com o público que está nos acompanhando. Sejam bem-vindas e passo para vocês aí, meninas. Obrigada, Dora. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre digamos assim, os desafios de entender qual o papel de cada profissão, né? Hoje nós temos a Ju aqui, que é a especialista em psicopedagogia, né? Bastante competente, que tem se destacado bastante nesse meio, e eu como psicóloga, então nós vamos estar falando um pouquinho. Liga o microfone. Pra cima tudo aí, vai. Tudo, isso. Oi, boa noite. Deu. Vamos lá. Então, hoje, de novo, novamente. Então, hoje nós estamos aqui com a Ju, nós vamos falar sobre as questões ligadas à nossa profissão, né? Os desafios, às vezes, das pessoas, das dúvidas que as pessoas têm com relação tanto à psicopedagogia quanto à psicologia, que, né, as pessoas, às vezes, confundem. E aí nós vamos falar hoje, a Ju veio aqui, né? Hoje ela que vai reinar, vai brilhar a nosso momento, vai falar uma pessoa que tem se destacado bastante nessa área. E eu estava no Sul, veio aí com bastante novidades, bastante conteúdo, e ela vai falar pra gente um pouquinho hoje. Obrigada, Dora. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui hoje, né, podendo falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. A gente queria trazer hoje para vocês exatamente uma reflexão, assim, informal, uma conversa, né, onde a gente possa refletir no desenvolvimento infantil, como que as psicoterapias elas podem, de fato, auxiliar uma criança que, porventura, esteja passando, né, com alguma dificuldade. Eu vejo assim que muitas pessoas ainda não entendem, não sabem, às vezes, o que é a psicopedagogia. Isso é normal, comum, porque ela é muito nova ainda aqui no Brasil, né? Ela tem uma tendência bem europeia, depois ela se firmou fortemente na Argentina, lá pela década de 70, e aqui no Brasil, realmente, lá ela vingou, digamos assim, né? Mais ou menos por volta da década de 90. Então, ela é muito nova realmente, né? E o que ela traz? Ela traz os pilares de pedagogia, psicologia e psicanálise. Esses profissionais se reuniram para tentar entender as dificuldades de aprendizagem e poder, de fato, auxiliar
as pessoas, né? Tanto que tinham deficiências mentais, ou até mesmo pessoas normais, inteligentes, porém que possuíam dificuldade no aprender. Então, o psicopedagogo é um profissional que está aí no mercado para auxiliar as famílias, as escolas, né? Onde a gente pode fazer toda uma avaliação do desenvolvimento cognitivo, então voltado para a aprendizagem. E a Dani, nossa psicóloga, ela faz toda a avaliação e tratamento na área do emocional, né, Dani? Do comportamental. Sim. Então, para começar, a gente pode dizer isso, que a gente tem esses dois pilares onde as crianças, por exemplo, podem estar sofrendo alguns sintomas e o pai e a mãe não conseguem identificar. Então, quem procurar? A maioria, hoje em dia, meninas, elas têm procurado um neuropediatra, um pediatra. Então, ela faz a queixa, né? E o pediatra, ela faz toda uma avaliação e aí ela encaminha para os profissionais, onde pode detectar, ajudar, auxiliar no diagnóstico, né? Então, assim, aqui em Ponta Porã, nós temos a doutora Karen, né, que atende na Clínica São Miguel. Ela é neuropediatra, então ela auxilia muito nossas crianças aqui da cidade. Então, ela também faz encaminhamentos e nós avaliamos. Algo que eu acho muito importante falar aqui hoje é que a gente não pode fechar um diagnóstico sozinho. Ou seja, um pai e uma mãe levam a criança até a neuropediatra, ela solicita exames, solicita avaliações, e o pai e a mãe acham importante, eu vou levar só na fono, vou levar só na psicopedagoga, só na psicóloga. Sozinho ninguém faz nada. A gente não consegue chegar em nenhum diagnóstico sozinho, né? Então, assim, eu consigo identificar, sim, as dificuldades do aprender, consigo, se for, né, no aprendizado, passar um tratamento, mas, às vezes, a criança não tem só a dificuldade do aprender cognitivo. Sim. Às vezes tem a intervenção emocional, porque é aquela questão assim, né, Ju? Quando as crianças já passam por esse desafio no aprender, com certeza na escola elas já sofreram alguma série de preconceitos, ou as outras crianças taxaram de alguma forma, até mesmo os professores, que também, às vezes, não querendo, a gente internaliza algumas crenças, algumas opiniões a respeito da criança, e o que acaba acontecendo? Aquela criança, ela começa a ficar com a autoestima um pouco fragilizada, os amigos também acabam, às vezes, rotulando, mesmo que fale sem querer, porque a criança não tem essa malícia. Mas acaba acontecendo até os pais mesmo, né? Eu mesmo atendi uma criança que eu falei assim, o que sua mãe sempre diz para você, né? No processo, ele com problema, uma limitação na parte de concentração. É que eu não tenho foco, que eu sou muito ruim no foco. Então, tipo assim, aquela criança já tem internalizada dentro dela uma crença que ela é limitada, que ela não tem foco. Então, o psicólogo, ele entra nessa parte, nessa questão de levar essa criança a ter um pouco mais de motivação, de ter um pouco mais de autoestima, de mostrar que se ele realmente se dedicar, ele é capaz de fazer e acontecer de uma forma diferente, né? O psicólogo, ele trabalha mais nessa questão emocional, de empoderar, de levantar a autoestima, de mostrar para aquela criança que ela é capaz, que ela pode, que as coisas são desafiadoras mesmo, mas se ele se comprometer com o processo, a coisa acontece, e desmistificando, às vezes, todas essas crenças que são colocadas na escola, às vezes por professor, às vezes por pais, amigos, e assim, nós pais, nós temos que ter muito cuidado com relação quando um filho apresenta alguma limitação na parte da aprendizagem, que no caso é a área de atuação principal da psicopedagogia, né, que é a questões ligadas à aprendizagem, que o pai e a mãe falam, o que os professores falam é lei, né? Você é visto pelas crianças ali como uma figura de autoridade, que às vezes, como você se posiciona, as palavras que você fala para o seu filho têm um poder tão grande que ele não ousa nem questionar, tipo, meu pai está falando, quem sou eu para falar que eu não sou? Então, digamos, esse cuidado, e o psicólogo, ele entra nessa parte de desmistificar, de quebrar essas crenças, de mostrar para a criança que ela é capaz, e o psicopedagogo já entra mais voltado na questão, né, de... E eu quero aproveitar e já mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente, né?
A Fanny Liz já está assistindo aqui o programa. Ela disse que agradece muito a abertura ao espaço para a equipe da AK Consultoria Educacional. Parabéns para as profissionais que estão potencializando o conhecimento nessa área tão importante. Obrigada, Fanny, você que está aí nos assistindo. Quem também está acompanhando o programa é a Rosângela Francisco Pérez, ela que está assistindo o nosso programa. Também o Armstrong de Leon, a Esther Vieira Magalhães e a Marli Aparecida Vieira. O pessoal está assistindo o programa, né? Participando, você que está assistindo, favor aí, faz o seguinte, compartilha este vídeo. Pode mandar o seu recadinho, pode mandar o seu comentário, que nós teremos o prazer de ler ao vivo aqui com vocês, meninas. Voltando a falar assim, de desenvolvimento, né, não tem como deixar de citar o Jean Piaget. Por quê? Ele desenvolveu uma teoria, a teoria de desenvolvimento cognitivo, né? Então, infantil. Ele diz que a criança passa por 4 estágios para aprender, para se desenvolver. Sendo o primeiro o sensório motor. O sensório motor, ele é desde o nascimento até aproximadamente ali 2 anos de idade. Então, a criança, ela explora o meio através dos objetos, através dos sentidos, né? O segundo estágio, a gente já chama de pré-operatório, ou seja, por volta ali dos 2 até os 7 anos de idade, a criança, ela já entra no mundo da imaginação. E a minha filha agora está com 2 anos, né, e 3 meses, e ela está muito nesse mundo mesmo de fantasia, de princesa, e daqui a pouco ela é o lobo, e daqui a pouco ela já é, sabe, a Chapeuzinho Vermelho. Então a gente consegue ver que realmente Piaget, que foi um biólogo, um psicólogo, ele estudou tanto profundo e a gente vê de fato a criança se desenvolver dessa maneira, né? E só que nessa etapa do desenvolvimento, a criança ela é muito egocêntrica, ou seja, ela acredita que tudo gira em torno dela. Então, ela tem mais dificuldade de brincar em grandes grupos, né? De 2 a 7 anos, isso é bem comum, bem normal. Depois, a gente tem o operatório concreto, que é do 7, provavelmente até os 11 anos de idade, onde a criança já consegue estabelecer vínculos, já consegue se posicionar no lugar do outro. Ela também já começa a fazer assimilações, raciocínio, né? Lógico, a memória já está desenvolvida. E no último estágio é o dos 11 anos até agora, até a idade adulta, né? Onde, sim, já está estabelecido todo o raciocínio lógico, né? Então, assim, a gente verificando as etapas do desenvolvimento, a gente pode identificar se realmente tem alguma falha. Ou seja, a gente sabe que é fase oral, a criança tem a fase oral. Então, tem mães que ficam muito preocupadas, sabe? Elas, às vezes, falam, meu filho não para de colocar as coisas na boca. Mas ele ainda tem 12 meses, é super normal. Até os 18 meses, ela ainda explora o meio, né, através da fase oral. Então, mas agora ela já não tem mais 18 meses, ela já está lá com 3 anos e continua colocando tudo na boca. Opa, vamos avaliar. Né? Então, assim, quem eu procuro? Então, assim, a fono, né? A Dani até vai citar aqui algumas profissionais que podem nos auxiliar, mas a gente tem todo um cuidado de encaminhar para o profissional correto, né? Porque se a gente não fizer um bom encaminhamento, pode ser que a gente não tenha um bom resultado, né? Sim. Aí, Dani, nós temos a neuropediatra, né? Que ela é a única... Eu não posso, por exemplo, como psicopedagoga, fechar um laudo, dar um CID, isso quem faz é um médico, né? Eu posso apresentar características que a criança mostrou, né? Nos resultados, nos exames, nos testes, desculpa. Então, assim, a neuropediatra, nós temos a fono. Sim, a neuropediatra, ela vai avaliar para ver como que está o funcionamento do cérebro, se ele está realmente ok ou não, ou se está havendo alguma disfunção, alguma, digamos assim, algo que esteja causando fisicamente um transtorno ou uma limitação naquela criança, né? Ela vai avaliar através de exames, vai investigar através de exames, né? Se está realmente o funcionamento daquela criança está todo ok, né? A questão física, cerebral, os neurotransmissores estão ocorrendo e estão fazendo a sua função de uma forma assertiva ou não. E aí, através disso daí, já se elabora uma intervenção e ela acaba encaminhando, né, para o profissional mais adequado para que consiga
às vezes, solucionar aquela limitação que a criança está apresentando no momento, né? Eu tenho até, assim, casos, né? Por exemplo, o TDAH, né? Hoje é muito famoso, todo mundo fala, TDAH, será que meu filho tem? Que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Gente, dessa fase que eu falei para vocês, o segundo estágio, dos 2 a 7 anos, é super comum a criança ser agitada, a criança querer explorar um meio, não querer parar sentada por muito tempo, o tempo de concentração dela é menor, sim, entendeu? Então, assim, os pais já acham que o seu filho tem TDAH. Eu digo, vamos avaliar, mas como que a gente pode identificar, né, os sinais? É se ela já não está conseguindo fazer alguma tarefa. Por exemplo, assim, ele não consegue desempenhar bem uma atividade de leitura, não consegue sentar para comer por determinado tempo. Tudo tem que ser analisado. A gente não pode simplesmente já rotular uma criança, né? Por pequenas características. E para enriquecer, né, Ju, por isso que às vezes é encaminhado ao neuro, para que tenha, digamos assim, para que descarte né, possíveis danos mesmo nessa questão neurológica, e aí entra com uma intervenção mais assertiva nesse caso, né? E tem muitos casos que não existem exames para diagnosticar, né? E tem casos que são hereditários, genéticos, outros não. A gente tem aí o TOD, ou TDO, né? Transtorno desafiador opositor. Então, às vezes, o professor, ele fala para o pai, olha, meu filho não tá o seu filho não está respeitando as regras, não consegue cumprir combinados, e acabam julgando, acabam dizendo que a criança é desobediente, é mal educado, e às vezes não, às vezes pode ser um transtorno. Então a gente tem que investigar o que é realmente físico, cognitivo, social. Tem várias questões que podem intervir no aprender, né? Então, assim, a gente tem que avaliar as questões orgânicas, físicas, as questões sociais, as questões cognitivas e emocionais. Então, antes de fechar um diagnóstico, tudo tem que ser avaliado, né? Não é assim, dar o diagnóstico de repente, né? Tem todo um processo. E vamos lá, mandar um beijo especial a quem está assistindo a gente, o João Games. Ele está assistindo a gente pelo YouTube. Muito obrigada, João, pela sua participação. Também o Leandro Morato, ele disse aqui, boa noite, mandou boa noite, meninas. A Ana Cleta Godoy. Gritava, chorava.
eu falei assim para ele, vem cá, o que você entendeu que é verbo? Ah, verbo é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Tá, escreve só isso para mim no seu caderno. Eu falei para ele. Aí ele, só isso? E eu tinha posto 3 partes assim, do quadro, né? Tudo preenchido lá para todo mundo copiar. Mas não vou precisar copiar tudo. Eu falei, não, põe uma ação e dá um exemplo. Correr, sorrir, gritar, o que a gente fez, né? Ele falando para mim. E o estado? Aí ele colocou, eu estou não sei o quê. E fenômenos da natureza? Ah, tia, chover, trovejar. É isso que é verbo. E tu não precisa copiar tudo. A partir dessa aula, esse menino tirou 10 em todas as minhas provas. 10 mesmo. É algo assim que você conseguiu colocar de uma forma simples para ele, né? Você conseguiu transmitir, tipo assim, vivendo. Né? Eu acho isso uma característica de um professor importantíssimo. Porque muitas vezes no exemplo ou de uma forma mais simples é que a gente aprende. Eu lembro quando eu estava na faculdade, um dia eu peguei e falei para o meu professor, eu não entendi nada hoje. Ele falou, peraí, você não entendeu nada da aula? Tem certeza? Eu falei, eu entendi não sei o que, não sei o que. Ele falou, então, você não pode falar que você não entendeu nada da aula. Do jeito que você entrou, você está saindo diferente do jeito que você entrou. Pelo menos alguma coisa você aprendeu. Aí depois isso eu levei para os outros anos, né, para a minha vida. E sim, de repente, na aula eu aprendi uma coisa. No meu dia hoje, minha vivência de hoje, de repente eu aprendi alguma coisa. Ela não foi em vão, né? Alguma coisa eu aprendi. E eu já vou mandar um beijo especial ao pessoal, que é a Sandra Albuquerque Marques, lá do Ateliê SM, está assistindo a gente. Também a Fran Diarista, o Amaury França, lá da cidade de Dourados, a Luciana Gesser, o Rodrigo Lorenzetti, né, lá da cidade de Amambaia, que é o presidente do Sindicato Rural de lá, a Márcia Regina Freire, também está aqui, a nossa amiga Fanny Liz, ela que está assistindo diretão aqui com a gente, né? Dora, mas eu penso assim que a gente tem que respeitar o outro. Né? Respeitar a base. Respeitar. Né? O momento que tu respeitou que o aluno e entender que ele não vai. E eu tive colegas, como que ele tirou 10 na tua e na minha ele tirou 0. Não estou ilustrando esse fato, foi verdade, tirou 0 mesmo, né, em várias disciplinas. Então, eu comecei a falar com alguns, como poder lidar. E uma professora, não sei se ela está vendo a gente aí, Karina Camargo, saudade, ela falou assim, Ju, eu mudei minha forma com esse aluno e, de fato, ele começou a participar. E hoje ele também está tirando 10 nas minhas aulas. Então, às vezes, é a nossa postura como professor que a gente vai conquistar o aluno e vai fazer com que ele interaja, né? E para o professor, eu acredito que isso seja, assim, nossa, um dos melhores sentimentos que tem, né? Aquele aluno que era ruim, porque você não sabe o que está acontecendo com ele, né? Verdade. E quando o professor consegue atingir aquele problema e resolver e fazer com que o aluno se interesse pela aula, pela matéria e alcance uma nota, isso é gratificante, né? Não tem dinheiro que pague no mundo, assim, sabe? Por isso que a gente tem que valorizar, parabenizar todos os professores, né, gente? Porque você enfrentar uma sala de aula, o professor está ali, ele é professor, ele é psicólogo, ele é mãe, ele é pai, ele é tudo, né? É verdade. Os professores são heróis, né? É verdade. E a gente, às vezes, vê, né, que às vezes o aluno só precisa de atenção. Às vezes ele está briguento, ele está falando palavrão, às vezes ele só quer um carinho. Então, ao invés de bater de frente, já chegar também com ele agredindo, vem cá, como foi seu dia? O que você está passando, né? Ou se não quiser falar nada, dá um abraço, né? Eu tenho a mania de falar no florescer da importância do abraço, né, Dani? Sim. Porque cientificamente é comprovado que se você dá um abraço de 30 segundos, você produz o hormônio do amor. Então, assim, isso é de fato, assim, uma troca, né? E assim, como aluna, eu lembro que quanto mais eu gostava do professor, mais eu saía bem nas matérias. Então, é importante. A Fanny disse que sumiu o som de tudo. Não tá tendo. Peraí. Tá bom o som aí? Tá. Fanny. Voltou, então. Voltou o áudio. Um abraço especial para a Severina, que está assistindo a gente. Também a Cláudia Mouta,
a Silvia Moreira, a Sueli Fernandes, ela que é gerente lá do Sicredi, a Luci Rio Cáceres e também a Silvana Marques. Muito obrigada, Silvana Marques, que é lá do Salão de Beleza Cheias de Charme, né? Ela que sempre está assistindo a gente. Muito obrigada, pessoal, que está acompanhando aqui o Potencialize-se. Pode falar? Tá tudo bem. Tá Certo. tudo certo. Então eu falo sempre disso, né? Da importância do abraço, do afeto, do amor. A gente pode atingir os resultados de uma forma muito mais satisfatória, né? E na psicopedagogia não é diferente. A gente tem que criar um vínculo, a gente tem que mostrar, passar confiança para a criança, para que ela se abra para aprender. Porque não adianta ela vir com uma dificuldade e estar ali fechadinha, assim, não está interessada, né? Então a gente vai conquistando, a gente trabalha muito com jogo, né? Então tem pais, às vezes, que diz... nossa, mas só vai lá para jogar? Só vai para brincar? E não entende, né? É porque o trabalho com a criança ele tem que ser mais lúdico, né? Sim. Tem que ser atraente para que eles se envolvam, porque senão Só e que- é mais demorado um pouquinho até você conseguir conquistar, estabelecer um vínculo, né? É mais... Mas sabe, Dani, né? Sabe, mas alguns pais não sabem. Através do jogo, a gente está desenvolvendo muitas questões, né? Então, assim, a gente não está jogando por jogar, brincar por brincar. A gente está trabalhando a atenção, né? Dependendo da dificuldade da criança. A gente está desenvolvendo a questões de raciocínio lógico. Respeito a regras e respeito a normas. regras. Eu tenho um jogo de tabuleiro. Então, ele tem que ler a cartinha para me desafiar. Então, eu estou trabalhando a leitura, né? Então, assim, os nossos jogos na psicopedagogia são todos voltados para o desenvolvimento, né? A gente não vai lá brincar por brincar. Apesar que brincar é muito importante, sim, para o desenvolvimento também, tá? Então, a gente tem que deixar a criança sujar mesmo, explorar. O brincar, ele é tão importante quanto estar dentro de uma sala de aula. Temos, então, nossas parceiras, né, Dani, que sempre nos auxiliam no desenvolvimento infantil, quando se tem uma dificuldade. As fonoaudiólogas, né, aqui nós temos a doutora Isabela, nós temos a doutora Larissa, a gente tem bastante parceira na área. Temos também a terapia ocupacional, né, então muita gente confunde psicopedagogia, terapeuta ocupacional. A terapia ocupacional, ela vai desenvolver e estimular questões mais do dia a dia, questões mais motoras, né? Então, da psicopedagogia, mas realmente Pra se adaptar, a questão né? A da teoria, mas aprendizagem. digamos assim, ela se volta mais para adaptação, né? Para que a adaptação da criança seja o melhor possível, né? Tanto na questão de escrita, quanto às vezes algumas coisas, né, na própria casa mesmo, alimentação, essas coisas assim operacionais, né? Operacionais. Isso. Nós temos, né, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral. Eu vou fazer um estímulo ali, dependendo da dificuldade, mais voltada para a cognição, ela mais por operacional mesmo, ou seja, ajudar, auxiliar, colocar um relógio no pulso, né? Como ela vai trabalhar, nós temos aqui também na cidade, né, a Thaís, terapeuta. Eu uma vez cheguei a trabalhar na PAI, né, como psicóloga, e aí tinha a TO que ela, digamos, ela adaptava as colheres, talheres, para as crianças se alimentarem melhor, né, o lápis, Sim, então, o tipo assim, lápis. tudo personalizado de acordo com a necessidade daquela criança para que ela se sentisse, assim, um pouco mais motivada, né, digamos assim... aquela questão de autonomia, né? Da criança potencializar a autonomia, né? Como um todo, assim. Eu vejo assim, né, que tem casos que o pai e a mãe chega, meu filho não está aprendendo a ler e escrever, ainda não sabe ler e escrever, tem algum problema. Aí você pergunta, qual a idade do seu filho? 6 anos. Vamos, espera aí. A recém fez 6 anos, né? Então, hoje em dia, estão querendo que a criança se alfabetize antes mesmo dela ter outras habilidades bem desenvolvidas, né? Então, a gente tem sempre que avaliar esse processo, né? Mas eu já tive casos de uma menina com síndrome de Down, com 15 anos, que ela não se alfabetizava. 15 anos e não se alfabetizava, mas eu não era psicopedagoga, eu era professora, estagiária, ainda estava fazendo pedagogia. E eu percebi que ela não se alfabetizava porque ela não sabia nem segurar o lápis, como a Dani falou. Então, assim, ela não tinha a questão motora
desenvolvida para segurar o lápis, então ela não conseguia nem fazer nenhuma forma geométrica. Então eu tive esse olhar ainda, né, no tempo de estágio, e eu disse para minha coordenadora, mas como que eu vou trabalhar a escrita dela se ela não sabe? Não consegue, né? Não sabe escrever, não sabe. Então, o que que eu fiz? Eu fiz todo um trabalho de desenvolvimento motor primeiro. É com massinha, sim, é com jogos, é com adaptadores. Depois que eu fiz a minha especialização em educação especial, a gente conhece outras ferramentas, né? E feliz da criança, né? Que, por exemplo, encontra um profissional desse na vida, né? Da criança que às vezes apresenta alguma limitação. Sim. Porque a maioria dos profissionais liga no pilotinho automático ali e vai, né? E esse profissional que ele tem essa empatia, esse olhar mais afetuoso, né? essa afabilidade, ele se diferencia dos demais e com certeza você pode mudar a vida de uma criança, a história, né? De uma criança a partir de um olhar mais direcionado, mais respeitoso, né? Mais individual. Então isso daí faz uma diferença tão grande, né? E eu acho que o mundo está carente de profissionais assim, né? Eu quero aproveitar, né, mandar um abraço para Cláudia G. Mouta, ela que está assistindo a gente, mandou um abraço para vocês, meninas. A Josélia Nunes Tavares, lá da cidade de Amambai. Também a Dacleia Marques, o Vitor Urizar assistindo a gente, o Emerson José Hartinger, o pessoal da Quitutes Árabes está assistindo a gente também, a Suzana Ulisses, o Michel Zanelato. E tem um recadinho aqui também, quem está assistindo a gente no YouTube, o Maximiliano Souza. Muito obrigada. Meu marido. Olha, o Maximiliano, né, o esposo. Aí a Juliana já colocou ele no compromisso de assistir no YouTube. Muito bem. De todo mundo assiste, menos o meu. Tem que assistir. Né? Olha, faz que nem como que é aquela outra, como que é o nome? A Dai. Traz ele, põe ele sentado ali de castigo. Deixa ele comigo. Um beijo, então, pro meu marido. Pra minha filha, Heloísa. Oi, filha. Depois a mamãe já vai chegar, tá bom? Eu expliquei pra ela que eu ia vir aqui, que ela ia ver a mamãe pela televisão. E ela falou pra mim que não, que ela queria assistir os vídeos dela. A mamãe, ela vê todo dia, né? Vai ter que ver na televisão também. Lá, a psicopedagoga Juliana Hauser, né? Então, lá tem algumas informações, né, alguns itens que as pessoas podem observar nos seus filhos, caso detecte que tem alguma dificuldade. Estou aqui em Ponta Porã, né, atendo ali na Arcanjo Kids. Precisando, eu tô às ordens. E a gente poder contribuir né, com o ser humano em todas as áreas da vida, principalmente nessa questão de desenvolvimento, né, potencial. Né, como diz, né? É o potencializa-se mesmo, né? Então, o pessoal que está nos assistindo, nós aqui na nossa cidade, nós estamos muito bem servidos de profissionais nessa área, né? Então, o importante desse programa que nós trouxemos aqui é que também os profissionais, eles podem mostrar um pouco do seu trabalho e que as pessoas tenham conhecimento de que aqui, em Ponta Porã, sim, nós temos profissionais gabaritados. Muitas vezes você não precisa sair e ir para outra cidade que aqui nós temos. A Suzana Ulisses mandou um recadinho, falou que o Adriano Brescovitch, que é o noivo dela, está assistindo a gente, mandou um abraço aqui para nós. A Fanny Liz, ela mandou um recadinho. O importante é a escola ter orientação voltada para o processo de alfabetização de forma clara aos pais. E ainda rever a questão de avaliação aplicada nas séries iniciais do ensino fundamental. É verdade, né? Quem está assistindo a gente também é o Jair Bernabé de Oliveira, que é o irmão do vereador, né? Eu falava que ele era o vereador, mas não, ele é o irmão do vereador. Com vocês, meninas. Então, bem isso, né? É bem isso. Tem alguma boa notícia hoje? Assim, desculpa, é que agora falando assim, que nós temos o nosso trabalho individual, eu como psicopedagoga, a Dani como psicóloga, mas faz parte da nossa equipe o Potencialize, né? A Fanny, que é doutora em educação, a Daiane, que é administradora. Então, nós 4 fazemos parte do Potencialize 4. Esse grupo, a gente percebeu que nós temos ferramentas para poder contribuir com o próximo, né? Então, a gente dá treinamento e assessoria, desenvolvimento para as empresas. Personalizado, né? Personalizado para a empresa. A importância do personalizado, porque assim, a gente vê que às vezes vem...
existem empresas que têm algo tudo prontinho, estruturado, e chega lá e toma, né? Nós não, nós fazemos uma avaliação, a gente pergunta para ver o que o profissional quer, avalia o contexto como um todo, e aí a gente procura fazer uma intervenção mais assertiva possível. É, né? e a gente tenta fazer de uma forma também bem lúdica, não é aquela coisa engessada, onde só ficam sentados, não. Né? Inclusive, agora, sábado, dia 21, tem uma empresa aqui em Ponta Porã, que eu estou bastante feliz e ansiosa para estar lá, para trabalhar esse potencial humano. Vou trabalhar sobre liderança, né? Bastante dinâmicas. Então, nós podemos passar mais informações através do nosso site. Ele está em manutenção, mas dá para acessar ainda, que vai encontrar algumas informações, que é o www.potencialize4.com.br. E a minha página do Facebook da Psicopedagogia, Psicopedagoga Juliana Hauser. Bom, nós queremos agradecer, meninas. Foi muito bom ter vocês aqui hoje, né? O programa Potencialize-se, que vai ao ar toda segunda-feira às 18 horas. Então, quem está nos assistindo já está convidado para participar do próximo programa. E eu, mais uma vez, agradeço vocês. Foi ótimo, né? Vocês trazerem esse bate-papo para a gente hoje, esse assunto. E eu deixo aí para vocês darem a palavra final a esse despedir do pessoal que está assistindo e deixar o seu recadinho. Eu agradeço a oportunidade do Ponta Porã Informa, que eu vejo que é bem preocupado, sim, em divulgar, né, tantas informações quanto aos profissionais. Também eu vi que vocês abriram lá espaço assim, de outras áreas poder divulgar. Isso é muito legal para a gente, uma oportunidade, né, de conhecerem o nosso trabalho. Então, a gente tem muita gratidão por esse espaço. E convidá-los a todos. Segunda-feira que vem vai ter o programa novamente. Obrigada. Não, eu também gostaria de agradecer e parabenizar, né, o pessoal do Ponta Porã Informa, a Dora e o Tião, porque assim, se todo mundo tivesse esse olhar voltado para o desenvolvimento do próximo, né, o que seria? Então, assim, parabéns, que Deus abençoe grandemente vocês, que vocês possam só colher os frutos e que tudo dê muito certo. Amém. Bom, vamos ficamos muito felizes, né? Vocês sabem que aqui o espaço é sempre aberto para vocês. Esse programa é de vocês, gente. Eu fico aqui só para ler o recadinho, né? Só que o Tião fala, não é para você falar nada, mas tem hora que eu não me aguento, eu tenho que dar. A língua é maior que o corpinho, né? Gente, olha, eu me despeço de vocês. Amanhã tem o programa Tião Prado e Dora Nunes na web, a partir das 3h30, né? Sexta-feira nós adiantamos um pouco, que o Tião tinha que fazer uma consulta, né? Então, terça-feira, amanhã estaremos de volta. Um beijo especial no seu coração, tá? Espero vocês amanhã. Tchau, tchau.